Olá, meu nome é Jaqueline Flor, criadora do programa Emagrecimento dos Sonhos. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda. Nesse desafio, eu vou te mostrar como destravar e emagrecer até 8 quilos em 6 semanas. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, desde dietas mirabolantes, com coisas caras e difíceis de ter no dia a dia, ou mesmo que você já tenha tentado dieta da sopa, dieta restrita, de contar calorias, até mesmo um pacote de estética caríssimo, kit de shakes, remédios, suplementos também caríssimos, tudo que no final não levaram a nada, que tenha ganhado de novo todo o peso perdido. E mesmo que você já esteja sem esperança, achando que é melhor se conformar, que o seu destino é ser gordinha mesmo, não, esquece isso. No meu método você vai conseguir destravar e emagrecer até 8 quilos em 6 semanas sem sofrer, sem passar fome. E sem essa coisa chata de cardápios prontos, sem se matar de fazer exercícios, sem gastar dinheiro com essas coisas que no fim não funcionam. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, né? Você pode estar se perguntando, nossa, mas será que tem mesmo uma maneira de destravar meu emagrecimento? Pois é, eu também duvidaria se eu não estivesse vendo isso com os meus próprios olhos, acontecendo com as minhas alunas. Eu, ao longo desses um mês e pouquinho, até agora, consegui eliminar 8 quilos. Eu já eliminei da minha vida 8 quilos. Sabe o que é isso, gente? Olha, uma maravilha. Eu consegui, assim, um total de 8 quilos e 700 gramas. Gente, eu não saía do zero, eu não saía do lugar. Independente de qualquer dieta, regime que eu fizesse, eu não conseguia. Meu peso era 68,750, já perdi 9 quilos e 350. Comecei com 79 quilos e hoje, graças a Deus e graças a Jaque, eu estou conseguindo realizar meu sonho, né, que é ficar magra. Hoje eu estou com 69 quilos. Depois que eu conheci a Jaque, no emagrecimento dos sonhos, eu consegui eliminar 9,5 kg. No total, eu consegui eliminar 11 quilos. Então, eu eliminei 13 quilos, gente. Eu pesava 81 quilos. E agora há pouco eu me pesei, né? Eu tô com 71 quilos. Comecei a ter resultado, emagreci 8 quilos. E elas são mulheres comuns, como eu, como você, de todas as idades, desde mais novinhas, de 20 anos, até mais maduras, com mais de 50 anos, na menopausa. Mulheres que também trabalham fora, que conciliam isso com o cuidado de casa, dos filhos. Mulheres com muitos compromissos, que estudam, que têm carreira, que têm uma rotina muito corrida. Mas sem ter que fazer nada mirabolante, elas conseguiram destravar, conseguiram quebrar esse ciclo de engorda e emagrece, onde mais engorda do que emagrece, né? E elas conseguiram emagrecer rapidamente. E hoje estão vivendo o seu emagrecimento dos sonhos desde então. E você também pode emagrecer e perder muitas medidas, mesmo que você sempre perca o foco quando começa uma dieta, ou mesmo que você desanime e largue a dieta quando você vê que perdeu pouco peso. Ou mesmo que você seja ansiosa demais e que desconte tudo na comida, nos doces, nos carboidratos, mesmo que você chute o balde no final de semana, ou que você tenha a rotina tão corrida e estressante que não consiga se alimentar direito, mesmo que você seja viciada nos doces, que não consiga viver sem os carboidratos. Com o que você vai ver nessa série, você também vai conseguir destravar o seu emagrecimento. Você vai voltar a perder muitos quilos, mesmo que você já tenha mais do que 35 anos, hein? Mesmo que você já esteja na menopausa ou que já tenha tentado de tudo, que já esteja sem esperança, que já esteja desanimada demais para continuar. Mesmo que você ache que você tem falta de foco, que você é indisciplinada, esquece tudo isso. O que eu vou te mostrar nesses vídeos, você também vai poder ter esses resultados. Antes de eu te mostrar o meu método para te levar a esses resultados, deixa eu te contar como que eu cheguei nele e por que ele é diferente de tudo que você já viu. Essa é a minha aluna Dani. Ela passou pela situação de saúde que mais assusta as pessoas, isso em 2016. Ela teve câncer de intestino e ela passou por um tratamento num dos hospitais mais conceituados de São Paulo e ela foi curada. Só que por causa da quimioterapia, que era muito agressiva, ela ganhou muito peso. Então, depois que ela foi curada, ela começou um tratamento específico para obesidade, nesse mesmo hospital conceituado.
Até que um dia, depois de 1 ano de tratamento, depois de 2 meses que ela estava sem resultado, a médica responsável que estava acompanhando a Dani sugeriu que ela partisse para uma cirurgia bariátrica, porque ela não via mais perspectiva de que a Dani conseguisse baixar o peso mais do que aquilo. E isso deixou ela arrasada, porque depois de ter passado por tudo que ela passou, jamais ela havia cogitado uma cirurgia tão grande, tão invasiva. Ela só queria perder o peso que ela ganhou, mas de uma maneira natural, saudável. Devastada, ela ligou pro marido chorando muito, tão transtornada que ela não conseguia nem entrar no elevador. Mas o marido falou: não, calma, respira, chega em casa, vamos conversar primeiro. E aí, naquele mesmo dia, chegando aqui, conversei com ele, ele me acalmou tudo, aí eu entrei na internet e não sei por que me apareceu a Jaque. E eu comecei a fazer o emagrecimento 3.0 já naquela mesma semana, já consegui obter resultados e assim, minha vida mudou drasticamente, né, para melhor. Eu comecei com o emagrecimento dos sonhos com 103 quilos e 300 e hoje eu tô com 92 quilos, então foi mais de 10 quilos que eu eliminei. Ao te mostrar essa história, a minha intenção não é julgar a atitude da médica que indicou a cirurgia. Pelo contrário, é admitir que antes de saber o que hoje eu sei sobre grandes emagrecimentos, pode ser que eu fizesse a mesma coisa. Qualquer pessoa que visse uma situação assim, onde a pessoa quer muito emagrecer, precisa emagrecer e já tentou de tudo, já passou pelo que passou, mas não conseguiu, eu também assumiria que é melhor a pessoa apostar então numa solução mais radical, ou então que seria melhor a se conformar e ficar sempre gordinha. Então no começo eu não pensava diferente disso. Eu trabalho com emagrecimento desde 2012, quando eu me formei na faculdade, e eu via todos os dias as mulheres sofrendo essa mesma frustração. Elas começavam a dieta muito animadas, aí elas falavam: não, agora vai, eu vou ficar focada, vou começar, beleza. Saíam do consultório super animadas e seguiam tudo certinho, realmente, só que só na primeira semana. Aí de repente elas não estavam mais tão animadas quanto antes. E aí por causa disso, ia lá, fazia um furinho inocente na dieta. Só que por causa desse furinho inocente, batia a loucura, batia o desespero, é como se abrisse a porteira, começava a comer desesperadamente, sem parar. E aí quando via, você sabe, né? O desfecho dessa história. Já tinha abandonado toda a dieta, acabava engordando tudo de novo. E aí elas não conseguiam mais voltar. Elas ficavam nesse beco sem saída, toda vez era a mesma coisa, começava e desistia. E foram tantas tentativas que elas já começavam a se perguntar: nossa, mas será que eu vou ter que aceitar então que eu vou ser sempre gordinha? Será que não tem outro jeito? Será que isso já passou pela sua cabeça também? Chegava num ponto que elas nem acreditavam mais que poderiam um dia mudar essa situação. Também a família já não dava mais crédito para ela. A cada nova tentativa que ela iniciava, parece que eles ficavam lá urubuzando, né? Só esperando o momento em que ela iria desistir novamente, que voltaria a engordar tudo de novo. E aí, toda essa frustração já estava se refletindo nas outras áreas da vida, porque no trabalho ela já não se sentia tão confiante mais, não se sentia bem numa reunião importante ou numa entrevista. Ela não conseguia mais ser tão produtiva no trabalho. Se estava insatisfeita, ela não tinha coragem de abandonar para procurar outro trabalho. Quem garantia que ela ia conseguir outro trabalho? E em casa também não tinha mais energia para brincar com os filhos, para sair com a família. Estava sempre se sentindo pesada, com preguiça. E outra, apesar de muito vaidosa, já não tinha mais vontade de se arrumar. Então, era uma vida inteira que estava sendo afetada por causa do problema com o peso. E elas sabiam que precisavam mudar. Elas queriam mudar. Só que elas não tinham ânimo. Parece que faltava aquele empurrão. E se toda essa situação já não fosse difícil o suficiente para suportar, ainda tinham que aguentar comentários maldosos das pessoas, que ficavam dizendo para elas que o problema do excesso de peso era com elas, porque elas eram indisciplinadas. Porque elas não tinham força de vontade o suficiente, que emagrecer é só querer, mas é que elas não queriam.
elas começavam a acreditar nesse absurdo. Imagina, um absurdo desses! Mas isso não é verdade. Não é falta de força de vontade que está faltando para você conseguir emagrecer. Não é disciplina que está faltando para você emagrecer. Eu vou te revelar a verdade, o que realmente está travando o seu emagrecimento. Tudo o que aconteceu até aqui não é culpa sua, é porque o ser humano é complexo. Não adianta nada ter uma dieta perfeita na mão, só que nós não somos robôs para seguir essa dieta com perfeição. Nós temos história, nós temos passado, nós temos crenças, hábitos, rotinas, acontecimentos na nossa vida que agem como verdadeiros fantasmas que assombram aqui o nosso emagrecimento. E é por isso que eu desenvolvi uma forma que é única para tratar essa questão, a história, para levar em consideração essas individualidades. E a gente vai fazer isso, em primeiro lugar, limpando a sua mente de todo esse histórico de fracasso que você já viveu até hoje e que ficam te fazendo pensar que você nunca mais vai conseguir. Pensa que a partir de hoje você está começando uma nova história numa folha em branco. Nós vamos conseguir isso também te fortalecendo para ter a autoconfiança de uma mulher maravilha e blindando a sua mente para que ela fique imune àquela voz do diabinho, sabe? Que fica te falando para desistir. Sua mente vai ficar blindada contra ela e você vai ficar sempre focada. É isso que eu vou te mostrar ao longo dessa série de vídeos. Agora, você acredita que esse método ele surgiu bem despretensiosamente lá em 2016? Porque eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. E na verdade eu comecei a estudar isso porque eu queria melhorar algumas coisas em mim, né, na minha vida, para alcançar algumas metas pessoais. Acontece que tudo que eu estudava sobre desenvolvimento pessoal e tal, eu via que servia para emagrecimento também. Eu estudava isso para outras áreas da vida, mas eu via que servia para emagrecimento. Porque para outros objetivos na vida, você tem que trabalhar o foco, você tem que trabalhar as crenças, você tem que trabalhar o comprometimento, você tem que saber lidar com as emoções, tem que saber lidar com as dificuldades, com os obstáculos. E eu ficava maravilhada, eu ficava, nossa, mas quem está buscando emagrecer também precisa mudar isso, também precisa fortalecer isso. Aí eu relutei no começo, mas eu decidi conversar sobre essas coisas com algumas pacientes minhas durante as consultas. E não é que elas começaram a destravar no emagrecimento? Aquilo foi o suficiente para mim. Eu decidi mudar o foco do tratamento, comecei a estudar mais ainda, mais a fundo sobre o comportamento humano, sobre inteligência emocional, li vários livros de psicologia, de comportamento, fiz cursos caríssimos. Até hoje eu já investi mais de 120 mil reais em métodos, em treinamentos dos melhores coaches, dos melhores especialistas em desenvolvimento humano do Brasil e do mundo. E eu fiz isso com o maior gosto, porque eu realmente sou comprometida a aprender o melhor para poder ajudar as mulheres da melhor forma possível. E até então eu só tinha usado esse método lá no consultório, onde eu conseguia ajudar poucas mulheres. Só aquelas poucas mulheres que eu poderia atender num espaço curto de tempo e aquelas que podiam vir pessoalmente até mim. Mas eu decidi levar esse método para mais mulheres, pelo digital, como nós estamos fazendo aqui agora. E foi incrível, porque daí eu consegui ajudar mulheres de toda parte do Brasil e do mundo. Eu tenho alunas de Moçambique, na África, dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália, Japão, Portugal. E no digital eu pude ter outros inúmeros casos de sucesso como esses. E de lá pra cá eu consegui eliminar 8 quilos. Tinha feito outros métodos e não tinha funcionado. Então, eu comecei com a Jaque com 90 quilos e agora estou com 77. Eu eliminei para nunca mais voltar 11 quilos. E eu já consegui perder 13 quilos. Emagreci já 12 quilos. É por esse motivo que eu tô aqui promovendo essa semana gratuita para te ajudar a destravar e emagrecer. Porque você não precisa se conformar com essa situação e viver sua vida sofrendo com peso. Você não precisa mais viver com a sensação de que a vida está passando e você não está vivendo.
Eu quero que o peso seja uma questão resolvida na sua vida. Você não acorde e durma pensando que precisa emagrecer, que não sabe o que fazer. É isso que faz o meu coração cantar. Eu fico muito orgulhosa de ver a mulher que antes estava triste, sem esperança, sem acreditar que um dia ela conseguiria, agora chegando no peso dos sonhos, confiante, feliz, se sentindo linda e cheia de autoestima. Então, nessa série de vídeos eu vou te revelar tudo o que você precisa para ter o emagrecimento dos sonhos e já perder até 8 quilos nas primeiras 6 semanas. O que você vai ver nos próximos dias vai além de só o que comer. A parte de alimentação, na verdade, é só 20% do que você realmente precisa para chegar no seu emagrecimento dos sonhos. Mas você vai descobrir o que são os outros 80%. As habilidades que você precisa enquanto pessoa mesmo para poder destravar o seu emagrecimento e chegar no peso que você quer. Hoje nós vamos começar com os 20%, com a parte do o que comer. E ao longo da semana nós vamos ter tempo para eu te mostrar os outros 80%. As pessoas geralmente não conseguem emagrecer porque só focam em comer menos calorias, diminuir as porções de comida, só ficam bitoladas nisso. E não é assim que você vai conseguir emagrecer, porque se você simplesmente fizer as combinações certas de alimentos, o seu corpo vai se tornar uma máquina de queimar gordura e sem que você faça grandes esforços. E aí emagrecer vai se tornar fácil, vai se tornar rápido, sem essa ideia absurda de ter que ficar comendo pouco. Mas as pessoas não sabem desse poder que a combinação de alimentos certa pode fazer com o corpo. Ficam tão bitoladas que começam a contar calorias. Aí, se querem emagrecer, elas comem uma torradinha light com geleia sem açúcar de manhã, uma barrinha de cereais com baixa calorias no lanche da tarde, no almoço ela pede só uma saladinha, só que essas horas já tá morrendo de fome. E só de pensar em comer só uma saladinha já bate um desespero, dá até arrepio. Né? Porque parece que não é o suficiente se não for com arroz, com feijão, com farofa, essas outras coisas que parece que dá mais sustância, né? Aí, no fim da tarde para a noite, então, a fome já começa a ficar insuportável, o que começa a tornar impossível manter essa dieta. Aí pode até ser que algumas pessoas aguentem levar isso por mais alguns dias, mas sempre chega um momento que não dá mais. Já não aguentam mais passar fome, não aguentam mais essa dieta chata, monótona, que já estão se sentindo mal, já estão se sentindo indispostas, sem energia. Aí, ainda junto com aqueles desafios comuns de quem está em dieta, tentando emagrecer, mas logo desistem mesmo. Voltam a engordar tudo de novo, aí mais uma dieta fracassada. Aí, por causa disso, decidem tentar algo mais radical. Algo como dieta da sopa, dieta do suco, dieta da lua, kit de shakes, aqueles shakes caríssimos. Mas vou falar a verdade pra você. Eu não conheço ninguém que tenha aguentado fazer isso mais do que 5 dias. Mas só que quem quer emagrecer 10 quilos ou mais, essas dietas malucas de 5 dias não são suficientes. Não dá para sustentar um emagrecimento fazendo algo só por 5 dias. O sobrepeso, a obesidade é uma condição crônica, não é algo que vai ser resolvido em 5 dias. Então, não é esse o caminho. Comer pouco, ficar com essas dietas malucas, é na verdade um caminho para ganhar cada vez mais peso. Para programar o seu corpo para ser uma máquina de queimar gordura, sem que você se esforce muito para isso, primeiro você precisa entender uma coisa, que o emagrecimento não é simplesmente contar calorias, tá muito longe disso. E contar calorias não funcionou e vai continuar não funcionando pelos seguintes motivos. Porque esses alimentos, mesmo tendo baixa caloria, eles têm pouquíssima proteína, gordura, fibra e tem mais carboidrato. Os carboidratos não dão saciedade nenhuma, porque eles digerem rapidinho aqui no nosso estômago, então logo eles dão fome, muita fome. Além disso, a digestão é rápida e a absorção é rápida também. Então o corpo pega esse carboidrato e rapidamente se transforma em açúcar lá no nosso sangue. E aí, por causa disso, o corpo começa a produzir insulina, que é o hormônio que vai pegar esse açúcar lá da corrente sanguínea para
levar para a célula e poder normalizar os níveis de açúcar ali no sangue. Só que como esse açúcar foi transformado muito rápido e chegou a uma grande quantidade, o corpo leva um susto e começa a produzir insulina mais do que o normal. E acaba levando o açúcar para a célula tudo de uma vez, levando então a uma hipoglicemia. É nessa queda brusca da glicemia que vem uma fome, mas é uma fome absurda e incontrolável. Uma fome tão urgente e desesperadora que é capaz de fazer matar quem aparecer na sua frente, sabe? Não é assim? Você já teve essa sensação? E é fome por carboidrato, porque se não comer um doce, um pão, um bolo, uma massa, um arroz, qualquer fonte de carboidrato, parece que não serve para matar essa fome. Aí beleza, a gente vai lá e come de novo esses carboidratos. E aí esse acontecimento começa a se repetir. E aí a cada 2 horas você sente essa fome incontrolável de novo e de novo, sendo necessário de novo e de novo comer mais e mais carboidratos. Em alguns casos, nessa queda da glicemia, a pessoa pode até sentir uma fraqueza, uma moleza, um sono muito forte, se sente meio desligada, meio avoada, sabe? Perde a concentração no que está fazendo, bate uma tremedeira. E todo esse mal-estar parece que só passa comendo carboidrato de novo. Então é claro que nesses momentos você sente que é impossível fazer dieta, porque você não quer passar fome e você não quer ficar sem os carboidratos. Então, não se sinta culpada se você sente essa dependência por carboidratos. Isso acontece porque até então você só tem se ligado nas calorias e não se atentou para a combinação de alimentos que tira o vício pelos carboidratos. Mas calma que ainda não é só isso. Essa insulina que é produzida em grande quantidade todas as vezes que a gente come um carboidrato, ele é um hormônio que programa o corpo para acumular cada vez mais gordura. É um hormônio que faz as nossas células de gordura ficarem cada vez mais gordinhas. Então, nesse tipo de alimentação, além de você sentir fome toda hora, mais dependência ainda por carboidratos, dessa maneira, na verdade, você está programando o seu corpo para engordar cada vez mais. Então, esquece as calorias. O que você precisa para emagrecer rapidamente é comer mais os alimentos que demoram para digerir e por causa disso eles dão mais saciedade. E você precisa também evitar aqueles alimentos que estimulam a produção da insulina, que é o hormônio que programa o corpo para engordar. Só fazendo isso, o seu corpo vai queimar muito mais gordura, mesmo estando parada, em repouso, sem fazer exercício, só com a combinação de alimentos. E existe também um outro erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer, que é algo que transforma o nosso corpo como num solo fértil para acumular cada vez mais gordura. Eu estou falando da inflamação. O organismo de uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade é um organismo inflamado. E essa inflamação é causada pelos péssimos hábitos, né? Pelos alimentos que são ricos em açúcar, em carboidratos refinados, fast food, refrigerante. E aí soma isso ao sedentarismo, ao estresse elevado. E aí essa inflamação gera acúmulo de gordura. E o tecido de gordura também é um tecido inflamado. E aí quanto mais gordura a gente tem no corpo, mais inflamação é gerada. E aí quanto mais inflamação é gerada, mais a gente acumula gordura. Então você percebe aqui um ciclo vicioso? Que uma coisa puxa a outra? Mas também com os alimentos certos, nós conseguimos inverter esse ciclo. Aí o corpo passa a ficar programado para perder cada vez mais gordura. Mas sabe por que as pessoas não estão conseguindo fazer isso? Porque, mesmo que ela esteja comendo pouco, ainda assim ela está comendo mais carboidratos, como a gente já viu, e geralmente ela continua comendo os alimentos que inflamam. Porque daí a alimentação da pessoa continua sendo rica em industrializados. Torrada, pão integral, requeijão light, iogurte diet, suco, refrigerante diet, todos esses produtos que estão em pacotes, em caixas, que estão no supermercado, que contém rótulo, apesar de ter baixa caloria, eles são extremamente industrializados. Tem muita química na composição, tem muito corante, tem muito conservante, tem adoçantes artificiais. Você já percebeu quantos ingredientes de nomes estranhos tem na lista de ingredientes desses produtos?
É justamente essa química toda que continua inflamando o corpo, ou seja, programando o corpo só para engordar cada vez mais. É por causa de tudo isso que as suas tentativas anteriores, você fazia dieta, mas nunca conseguia sair do lugar. Nunca conseguia ter um emagrecimento realmente satisfatório. Para emagrecer do jeito que você quer, você não precisa comer pouco, não precisa passar fome. Você precisa comer as coisas certas. E é isso que eu vou te mostrar agora. Para tornar o seu corpo uma máquina de queimar gordura, nós precisamos focar em resolver essas duas maiores causas do ganho de gordura, que é controlar essa fome absurda causada pelo excesso de carboidratos, e precisamos inverter o ciclo da inflamação, que é causada pelo excesso de industrializados. Então, a partir de agora, em vez de você começar uma alimentação focando no que você quer tirar, eu quero te incentivar a se perguntar: para emagrecer, o que eu tenho que comer mais? Quero que você foque em acrescentar. O que você tem que comer mais são os alimentos com boas proteínas, com boas gorduras, boas fibras. As proteínas, as gorduras e as fibras, todas elas demoram muito mais para serem digeridas. Então, quando você começa a comer mais proteína, gordura e fibra, a primeira mudança que você começa a sentir é que muda o seu tipo de fome. A fome que você passa a sentir deixa de ser aquela fome absurda, incontrolável, dependente por carboidratos que parece que você vai desmaiar. A fome passa a ser mais leve, mais sutil e muito mais controlável. Outro fenômeno que você vai observar é que você vai demorar mais para sentir essa fome. Se antes você sentia fome daquele jeito de 2 em 2 horas, agora você passa a sentir fome a cada 4 horas, 6 horas ou até mais. Você demora a sentir fome e se sente super bem com isso, não passa mal, não sente fraqueza, nada disso que essas dietas ruins acabam proporcionando. Você já deve estar se perguntando, mas em que momento eu devo ingerir as boas proteínas, as boas gorduras, as boas fibras? Eu te respondo: em todas as refeições. Nas principais refeições, café, almoço e jantar, e nos lanchinhos intermediários que você achar necessário realizar, você come também. Por que eu digo se achar necessário? Porque, como eu falei, com essa alimentação vai ser perfeitamente normal você passar a não sentir fome nos intervalos dessas principais refeições. Então, se você não está sentindo fome, não coma. E quando você sentir fome, prefira proteínas, gorduras e fibras. Aí agora você deve estar se perguntando: tá bom, já entendi, mas quais são os alimentos? Quais são as fontes das proteínas, das gorduras, as fibras? Então vamos lá. As proteínas são os ovos de todos os tipos, as carnes de todos os tipos e cortes, pode ser de boi, de porco ou qualquer outra. Frango, peixes, pode ser também o atum ou a sardinha enlatada. E os queijos. As gorduras boas são os azeites, as castanhas de todos os tipos, até amendoins, abacate, coco, a gordura que está presente nas carnes, a pele do frango, aqueles peixes mais gordos, manteiga e creme de leite. E as fontes de fibra são todos os vegetais, todos os legumes e todas as frutas, de todos os tipos. Minha recomendação é que toda vez que você for fazer uma refeição, você faça a combinação dos 3 grupos. O seu prato tem que ter uma proteína boa, tem que ter uma gordura boa e tem que ter uma fibra. Por exemplo, no café da manhã, você pode combinar ovos feitos com manteiga e uma fruta da sua escolha. No almoço e no jantar, você pode combinar uma carne da sua escolha, uma combinação de vários legumes e vários vegetais, e você vai adicionar um pouco de azeite. São só exemplos, tá? Você pode fazer outras combinações de outras fontes de proteína, gordura e fibra com os outros alimentos que eu já citei. Agora sim, que você já está garantindo em todas as refeições todos os alimentos que vão programar o seu corpo para emagrecer, aí sim está na hora de focar em diminuir. Diminuir aquilo que te faz ter mais fome e que faz o seu corpo ficar inflamado para engordar.
Como você já viu na minha explicação mais cedo nesse vídeo, quando nós comemos carboidratos, o nosso corpo produz a insulina, que é o hormônio que programa o corpo para acumular gordura. Então, se você quer emagrecer, você deve evitar o consumo dos carboidratos. Mas não é qualquer carboidrato, são os carboidratos refinados. Farinha branca refinada, então todos os pães, massas, torradas, bolacha simples, bolacha de água e sal, biscoito, bolo, arroz branco, mel, açúcar, doces, refrigerantes, qualquer outra bebida industrializada que seja adoçada, tapioca, farinha de mandioca, farinha de milho, milharina, cuscuz, cereal matinal, são todos exemplos de carboidratos que são refinados, que são os que dão mais fome e programam o corpo para engordar. Agora chegou a hora de eu lançar os desafios que vão fazer você emagrecer muito essa semana. O primeiro desafio é montar o seu cardápio para essa semana, baseada nas orientações que eu acabei de te passar nesse vídeo. Você vai pegar um papel, um caderno e vai anotar todas as refeições que você pretende fazer durante esses 7 dias. Volte esse vídeo lá na parte que eu expliquei sobre os alimentos, na parte que eu cito os alimentos, pausa o vídeo, faça as anotações com calma. E para eu te ajudar ainda mais, deixa eu te contar. Eu ainda preparei um PDF com a lista de todas as fontes de proteínas, todas as fontes de gordura, todas as fontes de fibra, que são os alimentos que você deve incluir. Então você pode clicar aqui embaixo, tem um botão para você poder baixar essa lista e poder montar o seu cardápio. Preciso te alertar que nesse desafio você não vai encontrar nenhum cardápio pronto, porque eu não trabalho com cardápios prontos no meu método. Cardápio pronto não funciona. O que funciona é você entender o fundamento, do jeito que você entendeu nesse vídeo. E a partir do fundamento, você faz as suas escolhas livremente, de acordo com o que você prefere, com o que você gosta mais, de acordo com a sua rotina, com seus horários. Nós temos mulheres que estão participando desse desafio que são de toda parte do Brasil, de toda parte do mundo. Então seria impossível se todas as mulheres se adaptassem com um único cardápio pronto. Seja por causa das preferências, ou seja pelo que é mais fácil de encontrar em cada região, ou seja pela rotina e pelos horários de cada uma. Mas aprendendo o fundamento, você pode escolher livremente os alimentos que você mais gosta, os que são mais fáceis de você encontrar na sua região, os que são mais baratos, e é isso que vai tornar viável você realizar isso no longo prazo. Você também vai poder alterar o seu cardápio sempre que você quiser. E aí a sua dieta não vai mais ficar monótona. E aí agora o segundo desafio, que é o seguinte: passar os próximos 7 dias sem ingerir alimentos que contenham farinha de trigo e açúcar. Porque de todos os carboidratos refinados que existem, a farinha de trigo e o açúcar são os mais presentes no nosso dia a dia e também são os que mais geram um pico de insulina e os mais inflamatórios. Então, retirar a farinha e o açúcar durante essa semana é algo que já vai reprogramar o seu corpo para queimar gordura com muita rapidez. Isso já vai fazer você sentir uma grande diferença nesses primeiros 7 dias. Você vai ver o peso baixar rapidinho, vai perder muitas medidas, vai desinchar a barriga, vai diminuir o abdômen. Então, você pode substituir o pão do café da manhã por ovos mexidos, ou frutas, ou panquequinha de ovo com aveia. Pode fazer receitinhas de bolo sem farinha, só usando aveia, por exemplo. E não precisa restringir o açúcar das frutas, nem os carboidratos das raízes, como batata, mandioca. Também não precisa evitar os outros grãos, como o arroz e a aveia, por exemplo. O desafio é apenas para o açúcar, e isso inclui açúcar branco, açúcar mascavo, demerara, mel, o açúcar adicionado nas bebidas e nos produtos, e a farinha de trigo, seja branca ou seja integral. Então, para isso, fique atento aos rótulos dos alimentos lá na parte de trás, onde tem a lista de ingredientes, porque caso eles contenham farinha de trigo ou açúcar, evite. Naquele PDF que você vai baixar, eu também deixei 10 sugestões de substituições saudáveis e práticas que você já pode fazer nas suas refeições durante essa semana. Então, se você ainda não baixou, clica aqui para poder baixar esse PDF. Quando eu proponho a diminuição dos carboidratos, eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas.
ficam pensando coisas do tipo: ai, mas será que eu vou conseguir? Ai, mas será que eu não vou passar mal? Mas será que eu consigo ficar sem doce, ficar sem pão? Ai, eu não consigo tomar o meu cafezinho amargo. Ai, eu não consigo tomar café amargo se não for adoçado. Calma, eu entendo, porque a diminuição de carboidratos é simples, mas não é tão fácil assim de fazer. Não precisa se sentir culpada por causa disso, tá? Porque esses alimentos industrializados, cheios de carboidratos, refinados, cheios de açúcar, eles foram justamente feitos para viciar, para te deixar dependente dele. Nos primeiros dias, sem farinha e sem açúcar, é normal sentir uma certa abstinência, porque são substâncias altamente viciantes. Então é normal sentir mal-estar, fraqueza, dor de cabeça, mau humor e essas outras coisas estranhas no primeiro dia. Mas fique firme, porque isso é sinal que o seu corpo está desintoxicando dessas substâncias e que a reprogramação do seu corpo para queimar a gordura com eficiência já está acontecendo. Mas eu tô aqui justamente para te ajudar nisso, porque vai valer a pena você se livrar desse vício. Eu quero te ajudar a vestir uma roupa que você gosta, uma roupa que te faça se sentir bonita. Eu quero ver você voltar a se olhar no espelho, se sentir confiante, se sentir bonita, porque você viu que as suas medidas estão diminuindo cada vez mais. Eu quero ver você se sentindo bem, se sentindo sem dores, sem esse cansaço excessivo. Quero te ver muito mais leve, muito mais cheia de energia. E é isso que essas mudanças vão fazer por você. Por isso que eu reforço que vale a pena. Então, eu tenho um terceiro desafio para te passar. Um desafio que vai te mostrar o quanto você é capaz de vencer qualquer coisa. E eu costumo brincar que a mulher que faz isso é capaz de qualquer coisa. O terceiro desafio é você experimentar alguma coisa amarga ou azeda. Pode ser o café amargo, pode ser suco de limão ou suco de maracujá, pode ser comer um maracujá, pode ser um chá verde ou qualquer outro chá que seja bem amargo, mas o importante tem que ser bem amargo, tem que ser bem azedo e sem adoçar, nem açúcar e nem adoçante. Com esse desafio, você já vai fortalecer sua mente. Você vai perceber que você é capaz sim de fazer coisas diferentes, que você é capaz de sair da zona de conforto e conquistar resultados mais desafiadores. E principalmente por esse motivo, porque experimentar coisas amargas e azedas é o único caminho para desviciar o seu paladar das coisas doces. Mas calma que o desafio não é só isso, tá? Você vai se filmar. Vai filmar você experimentando alguma coisa amarga ou azeda e vai postar lá na nossa comunidade secreta do Facebook do nosso desafio. Nós queremos ver se você vai conseguir ficar séria ou se você vai acabar fazendo uma careta feia. E tá tudo bem se você fizer uma cara feia. O objetivo de postar o vídeo é você entrar em ação, é você participar, é você ver que você não tá sozinha nessa. Nós somos uma comunidade de mulheres que estão se desafiando, que estão crescendo juntas. Então vamos lá que eu quero ver quem vai ser a primeira corajosa a postar o vídeo lá na nossa comunidade. E aí, com esse desafio, eu acho que você já começa a entender o que são esses outros 80% que eu tenho falado para você, que é o que realmente vai fazer você emagrecer. Não é necessariamente o que você vai comer, mas é saber lidar com esses pensamentos, é saber se abrir para mudar hábitos, é saber sair da zona de conforto, é ter coragem para testar coisas diferentes, é saber ter o foco necessário no que você precisa fazer. E todas essas questões de comportamento são às vezes até mais importantes do que a própria alimentação em si, porque a pessoa que melhora nessa parte do comportamento, ela se torna capaz de seguir qualquer recomendação, de seguir qualquer alimentação. Ela se torna capaz de fazer o que tem que fazer e aí sim ela consegue emagrecer muito. Mas esse vídeo agora já se estendeu demais e eu preciso finalizar. Então no próximo vídeo eu vou começar a te explicar mais detalhes sobre isso, sobre esses outros 80%. E você vai entender por completo essas questões de comportamento que realmente vão te fazer emagrecer.
E se prepare, porque eu vou lançar mais um desafio no próximo vídeo, hein? Mas até eu liberar o próximo vídeo, vamos continuar conversando. Então vai lá na comunidade secreta. Se você não está lá ainda, aqui embaixo desse vídeo tem o link para você clicar e entrar na comunidade secreta do nosso desafio. E aí, além de compartilhar o desafio que eu lancei nesse vídeo, você pode deixar sua pergunta. Se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo que eu já te passei aqui agora nesse primeiro vídeo, fica à vontade para perguntar lá, porque eu vou ler cada comentário e eu e a minha equipe faremos o possível para responder a cada uma de vocês. Enquanto isso, você também pode assinar o meu canal no YouTube e me seguir no Instagram. Vou deixar os links das minhas outras redes sociais aqui embaixo também para você ir lá seguir. E te espero então na quarta-feira, no segundo vídeo do desafio, onde eu vou começar a te revelar os 80% do que realmente vai te fazer emagrecer. Então, até lá!